Nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por este dia, por toda a leitura já realizada na tua casa, por esses momentos, ó Pai, tão importantes na tua presença. Te pedimos, ó Pai, que todos os textos lidos, ó Pai, possam estar ruminando no coração do teu povo, nos conduzindo, Senhor Jesus, nos transformando. Agora, ó Deus, que o teu servo, Felipe, trará, Senhor Jesus, o estudo da escola dominical para o teu povo. Nós te pedimos, ó Pai, a iluminação do teu Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos do nosso coração para compreender as Escrituras, que o Senhor fale ao coração do seu povo individualmente e coletivamente, que sejamos aperfeiçoados na unidade. Toma o teu servo nas tuas mãos, ó Pai, dirija-o, ó Pai, com o teu Espírito Santo, que ele ao abrir de sua boca não fale de si mesmo, mas que o Senhor o use como instrumento vivo nas tuas mãos, para trazer a tua palavra, o estudo, o ensino para a tua congregação. Muito obrigado a Deus por esse momento, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Eu peço que os irmãos já possam abrir, estejam com o capítulo 16 de Levítico já aberto. Hoje a minha intenção, dando sempre respaldo, ao que as Escrituras nos dizem, nos intimam, nos convocam, lá em 1 Pedro 3,18, não precisa abrir, que é crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Eu acho que é nosso dever como crente, a gente conhecer mais acerca da obra e da pessoa de Cristo. Então eu já tive a oportunidade aqui de falar um pouco das duas naturezas de Cristo, a sua divindade, a sua humanidade, e hoje eu vou me ater num dos ofícios de Cristo. Nós sabemos aí, o nosso catecismo fala, a palavra ratifica isso aí, por isso que o nosso catecismo bate tanto nessa tecla, e tem uma pergunta para cada ofício de Cristo. Então nós sabemos que ele é rei, sacerdote e profeta. Hoje eu quero me ater no ofício sacerdotal de Cristo. E por que isso? São 3 motivos basicamente que eu escolhi falar sobre essa doutrina. A primeira dela é uma ameaça doutrinária mesmo, porque é dito muito que Cristo ele foi sacerdote na terra e hoje ele é rei no céu. Isso isso é um equívoco, porque dá a impressão de que o ofício sacerdotal dele está encerrado, e não está. Nós vamos ver aí na palavra alguns textos que diz que ele hoje está diante da destra de Deus, a majestade, e intercede por nós, hoje ainda, e vive para interceder. Na verdade o autor diz que ele vive para interceder por nós. Então essa é a primeira questão, é essa ameaça doutrinária. A outra é de uma ordem prática, porque tendo em vista isso, que Cristo é nosso sacerdote hoje, e que ele está à direita de Deus, numa posição de autoridade e legitimidade por conta do seu sacrifício, a gente perde esse consolo na nossa vida diária. Em meio às nossas lutas, nas angústias, nas dificuldades, a gente esquece ou ignora que existe, que o Deus Filho, ele está lá intercedendo por cada um dos crentes e pela sua igreja, pelo corpo de Cristo. E uma prova disso, de como a gente negligencia, eu vou fazer uma pergunta aqui, eu quero que os irmãos respondam para si mesmo, quantas vezes vocês já lembraram disso? De que nas nossas angústias, nas nossas lutas diárias, quando a gente é engolido pelas tribulações, pelas preocupações, dificuldade, desemprego, quantas vezes você se remete a isso? Cristo está no céu e Ele está intercedendo por mim. Eu só não sucumbi ainda, porque justamente pela intercessão dEle. Então isso é uma prova de como a gente, na prática, a gente negligencia o ofício sacerdotal e a intercessão de Cristo. E o terceiro, e o último motivo é porque não só é negligenciado pelaquela ameaça doutrinária de achar que ele não é sacerdote hoje, mas também porque a obra do sacerdote, ela tinha, vamos botar assim, eram 2 características dentro do mesmo ofício,
que uma era o sacrifício, era realmente, e essa é o que a gente mais se atém, até mesmo nós reformados, é onde a gente mais fala, a obra expiatória, vicário, sacrifício substitutivo de Cristo, a gente fala muito, e às vezes a gente deixa um pouco abaixo a intercessão de Cristo, justamente a gente incorre nesse erro na prática, de não tomar consolo e grande conforto dessa doutrina. Então a minha ideia aqui é tentar trazer de novo esses dois enfoques, porque não é só tirar da obra expiatória, do sacrifício, e levar para a intercessão, mas as duas, porque esse era o ofício do sacerdote. E para lembrar isso, os irmãos, eu queria falar de duas palavras que a gente também negligencia. Tem um teólogo americano, ele fala que essa é uma palavra, depois dos nomes de Deus e depois dos seus atributos, é a palavra mais importante da Bíblia, e que ele fala, infelizmente, se a gente passar um papel na nossa igreja, nas nossas igrejas, e pedir uma definição disso, as pessoas não sabem falar, que é a palavra propiciação. A Arca da Aliança, todo mundo sabe, né? Tinha lá, a gente vai falar sobre o tabernáculo agora, daqui a pouco, mas a tampa da Arca da Aliança se chamava propiciatória, ou seja, então o povo da antiga aliança estava acostumado, para eles não era visível porque eles não podiam adentrar no Santo dos Santos, mas eles sabiam que isso existia, e para nós, é o que eu queria agora falar, o que é a propiciação então? A propiciação, ela é um sacrifício feito no lugar de uma pessoa. E esse sacrifício, que no Antigo Testamento era realizado pelos animais, Cristo, a gente vai ler o texto de Romanos, eu peço que os irmãos abram, eu tinha falado Levítico, mas antes eu vou falar em Romanos 3, 24, que o Paulo vai justamente falar lá com os judeus, né? A intenção da carta de Paulo, né, aos romanos era que ele queria ir na Espanha, então tinha muito judeu, então ele queria apresentar o evangelho dele. E ele aí, esse texto é muito importante por isso, ele vai falar, aquilo que era realizado no tabernáculo, praticamente é realizado em Cristo, foi culminado em Cristo. E aí ele diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Então eu li esse texto para falar sobre isso, como propiciação mediante a fé. E aí ele vai continuar, né, que eu só botei aqui o extrato, acho que é o 26, parte B, para que ele mesmo possa ser, né, justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que isso é importante, essa propiciação? É justamente por isso. Deus, por ser justo, e porque ele queria demonstrar sua misericórdia e amor a pecadores, ele, por ser um reto juiz, ele não podia fechar os olhos para o pecado e perdoar sem que a justiça fosse realmente implementada. Então, Gênesis, Abraão fala lá, né? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, para a redenção, que ela fosse uma realidade, a justiça precisava ser realizada, e o amor de Cristo, de Deus por nós também demonstrado. E é isso que Deus, e o sacrifício de Cristo é isso, ele aplaca essa ira de Deus, ele satisfaz a justiça, é um apaziguamento da ira de Deus, o que torna possível para Deus realizar tanto a justiça quanto a salvação. É interessante porque lá em João, não precisa abrir não, mas João 1,14, quando ele fala, e vimos a sua glória, né, a sua graça, como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É sempre essa ideia de justiça e a misericórdia, o amor demonstrado. A gente canta aqui o Salmo 85, né? Beijaram-se a justiça e a paz. É justamente em Cristo a gente teve essa conciliação. A justiça a justiça de Deus da lei, que era requerida, ela foi implementada, ela foi realmente satisfeita na pessoa de Cristo, mas o seu amor e a paz que nós temos com Deus, por isso que depois dessa argumentação de Romanos 3 aqui, Paulo chega no capítulo 5, fala da justificação, ele fala, justificado pois mediante a fé temos paz com Deus. Então justamente, Cristo foi a propiciação que o próprio Deus propôs como propiciação e o que permite a salvação ser então de fato implementada. Então por isso que esse conceito, ele é todo, a Bíblia inteira de Gênesis e Apocalipse, você precisa ter esse conceito claro, de que propiciação é um sacrifício oferecido no favor de outrem e que aplaca a justiça, satisfaz a demanda da justiça de Deus. Beleza. E a outra palavra que é propiciação, é a expiação, que é justamente o ato de ter os seus pecados cancelados, já que houve essa propiciação. Então essas duas palavras é muito importante que nós como crentes, a gente saiba definir e o que elas significam, porque a obra de Cristo é toda calcada nisso. E para lembrar então um pouco agora a questão
de como isso se dava na prática para o israelita, a questão da intercessão do sacerdote, do sumo sacerdote, eu quero falar um pouco sobre o tabernáculo, só para a gente lembrar. E principalmente eu vou me ater em 2 utensílios do tabernáculo. Tinham 6 utensílios, né? Então assim, tinha aquela tenda maior, né, no centro do acampamento israelita. Logo antes de você adentrar no tabernáculo, tinha um altar do holocausto. Então era primeiro, e era nessa ordem que o sacerdote adentrava até chegar ao Santo dos Santos. Ele passava pelo altar do sacrifício, que ele ficava ao ar livre, ele não estava nem dentro ainda da tenda ali do tabernáculo, ele ficava ao ar livre. Depois vinha a bacia, que ele lavava as mãos e os pés para entrar na tenda que simbolizava o tabernáculo. E dentro já do tabernáculo, no lugar santo, não é o Santo dos Santos onde estava a Arca da Aliança, no lugar santo você tinha 3 outros utensílios, que eram os pães da proposição, o candelabro, né, o menorá, e o altar do incenso. Então, ou seja, eu quero falar dos 2. O altar do incenso é o último antes de entrar na presença de Deus. Então, o ofício sacerdotal de Cristo e o do sumo sacerdote no dia da expiação, que a gente vai ler lá em Levítico 16, são esses 2 elementos que são importantes, porque sem o sacrifício, que é o primeiro elemento, ele nem chegava a percorrer o caminho da intercessão. Então o sacrifício era a primeira coisa, e depois era permitido que você entrasse para chegar até o altar do sacrifício e interceder pelo povo e depois adentrar o Santo dos Santos. Então essa ideia é importante que a gente tenha do Antigo Testamento, que é como a gente vai ver aqui os passos que Cristo basicamente cumpriu. O altar do incenso, falando um pouco mais a respeito dele, ele era o último, né, antes do Santo dos Santos. Ali era queimado o incenso aromático. A ideia prática disso é porque era animal era morto, né, tinha todo aquele sacrifício, então ficava, né, um mau cheiro, e também dá então um aroma, e lembrar que a presença de Deus no meio do seu povo era agradável. Então basicamente, por isso que era o incenso, e ele era uma representação das orações que o sacerdote fazia pelo povo, e que o povo lá fora, enquanto o sacerdote estava oferecendo o incenso, você pode lembrar a história de Zacarias lá em Lucas 1:10, quando ele está lá antes do anjo aparecer, ele fica mudo, o povo estava lá fora intercedendo. Então isso também é importante, o incenso é sempre oração, tanto do povo de Deus quanto do sacerdote por eles. Agora sim, vamos abrir em Levítico, que aí vai ter esse é o grande dia da expiação, era o único dia no ano que o sumo sacerdote ele podia e devia entrar no Santo dos Santos, né, que simbolizava a presença de Deus. Então, o que nós temos aí? Não vai dar tempo de ler tudo, porque é muito grande. Eu vou falar só algumas coisas. No versículo 1 e 2, a gente tem aí o contexto histórico. Foi depois da morte dos filhos de Arão, de Nadab e Abiú, que eles ofereceram um incenso que não era o que Deus havia instituído, e eles morreram. Então, esse era o único dia, no versículo 2, se eu não me engano, ele fala, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então, ele só entrava não era todo o tempo, era só nesse dia, nessa cerimônia da expiação. Ele tinha que levar um holocausto, olha aí no versículo 3, no santuário com isto, ele entrará no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Como ele devia entrar? Com quais vestes? O sumo sacerdote ele tinha aquela veste, né, o éfode, que era, né, tinha um peitoral com 12 pedras, que simbolizava. Nesse dia ele se despia de tudo isso, ele entrava como um sacerdote inferior, como qualquer outro sacerdote. Então o sumo sacerdote, que era quem oficiava nesse dia da expiação, só o sumo sacerdote basicamente que trabalhava. Alguns rabinos dizem que eles saíam antes da festa da expiação, 7 dias antes da sua casa. Na época, um pouco mais à frente, quando tem o templo, eles ficavam num compartimento do templo 7 dias se preparando para essa cerimônia, relembrando tudo que ele tinha que fazer, até porque senão ele morria se ele entrasse de forma não purificada na presença de Deus. Então era uma preparação, era um dia de grande preparação de cerimônia e cautela. O povo também ficava intercedendo por isso, porque era um dia de expectativa também, porque quando dava tudo certo, o sacerdote voltava, significava que o povo conseguiu a clemência de Deus, o sacrifício foi de fato eficaz. Mas continuando, a gente percebe aí que o sacerdote ele oferecia por ele, né, o versículo 3 que a gente já leu, sacrifício por ele, ou seja, para lembrar que ele era pecador, então ele mesmo tirava essas vestes e entrava como um sacerdote, ou seja, despido
de toda a sua glória, e essa roupa está lá em Êxodo, que diz que era para glória e ornamento. Então o sumo sacerdote nesse dia ele tirava as roupas que simbolizavam glória e ornamento, e era um dia de humilhação, de pedir intercessão, de lembrar que ele era pecador e que o povo também era. Então isso tudo no tabernáculo, a ideia é essa. Ele tinha que fazer uma expiação pelo pecado do povo. No versículo aqui, quando ele diz que no versículo 5, da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Ele vai dizer no versículo 8, lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Então como é que funcionava isso? Isso pertencia à congregação. Depois que o sacerdote ofereceu por ele ia pegar esses 2 bodes da congregação, ele ia lançar sorte sobre os 2 bodes, e o que ia acontecer? Um ia ser imolado, ou seja, ia ser oferecido nesse altar que eu falei, o altar do holocausto, ia ser imolado pelas próprias mãos do sacerdote, e o outro, o sacerdote ia colocar as 2 mãos na cabeça do bode, e ia imputar, né? Essa palavra também é importante, pelo que Cristo recebeu dos nossos pecados, é por imputação, esse bode recebia. Então o sumo sacerdote colocava as 2 mãos, intercedia, e esse bode tinha alguém lá do acampamento de Israel que era responsável por levar esse bode para longe, simbolicamente carregando os pecados da congregação, da nação. E é interessante que Cristo cumpriu literalmente essas coisas, porque o Gólgota, o lugar do Calvário, não sei se os irmãos sabem, ele era um lugar fora de Jerusalém, ele era fora dos termos, dos limites de Jerusalém. Então até isso foi literal. Cristo foi o nosso bode emissário, e também o bode, né, o cordeiro que tirou o pecado, o cordeiro imolado. Essas coisas todas eu estou dizendo para a gente ver como que foi detalhadamente cumprido por Cristo. O povo, como é que esse dia devia ser guardado? Toda essa cerimônia que a gente narrou lá na parte final, no versículo 29, essa festa era comemorada aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis. Eles guardavam esse dia. Versículo 30, porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. 33, versículo. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Não só era feita expiação pelo sumo sacerdote, pelo povo, mas dos utensílios, os próprios utensílios. Então era um dia de humilhação, porque era um dia que toda a nação, até mesmo o sumo sacerdote, os sacerdotes inferiores, eles eram lembrados que até o serviço deles era impuro. Então ele fazia expiação, aqui a gente não vai ler, mas ele fazia pelo tabernáculo, ele fazia pelos utensílios. Então era um dia realmente de grande humilhação, e mostrar que o pecado macula tudo que a gente coloca a mão, o pecado macula. A pessoa que levava o bode, eu esqueci de mencionar, ela ficava cerimonialmente impura. Só de ter o contato, de conduzir aquele bode para fora do arraial, ele já ficava cerimonialmente impuro. E os pontos aí, né, então, batidos assim, corrido, para a gente fazer um apanhado geral, é justamente esse. O sumo sacerdote, ele era o mediador do povo e Deus, então oferecia por si e pelo povo. Ele levava o sangue depois diante da arca. Então esse sacrifício oferecido, o bode que lançou sorte, caiu para ser oferecido, ele pegava o sangue e adentrava os santos dos santos com esse sangue, ou seja, e colocava no propiciatório. Então aí, o sacrifício que foi oferecido no altar lá atrás, quando ele adentra na presença de Deus com sangue, ele joga lá no propiciatório, ou seja, foi feito um sacrifício em favor de outrem. A mesma ideia que a gente leu lá em Romanos 3. Ou seja, isso tudo é um resumo. O que Deus dizia, assim, em questões visuais até, né, para o povo da antiga aliança, que não poderia haver aproximação de Deus sem a devida purificação dos pecados, sem o apaziguamento da sua ira e sem o sacrifício em seu favor. É como se Deus dissesse: não entre na minha presença sem o cordeiro, sem ter seus pecados perdoados, ou da forma como eu instituí, como Nadab e Abiú, os filhos de Arão, morreram. Então a gente já viu os utensílios, vimos os rituais, né, do dia da expiação, e agora a gente vai ver um pouco mais. Eu peço que os irmãos abram em Hebreus 5, a questão das funções do sacerdote. Vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 4. Hebreus 5, de 1 a 4. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus,
a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então aqui está, basicamente esse é o texto que mais resume tudo que era a função do sacerdote, que é ser tomado dentre os homens. E é tão interessante, a nossa confissão faz isso de uma forma muito inteligente. Antes de chegar na pergunta dos ofícios, ele pergunta por que o Messias, o Redentor, precisava ser Deus, por que ele precisava ser homem, e aqui está uma das atribuições, porque tem que ser tomado entre os homens. Um anjo não podia cumprir essa obra, ou o próprio homem não podia, porque ele é fraco, está rodeado de fraquezas, e não pode interceder, fazer um sacrifício eficaz por outra pessoa, já que ele mesmo é pecador. Então o anjo, ele não era um homem, então ele não podia na categoria de ser sacerdote, então tinha que ser um homem, tomado dentre os homens, e Cristo, quando ele encarnou, ele cumpriu esse requisito. Então eu concito que os irmãos leiam a confissão, a partir, acho que é da pergunta do Catecismo Maior, da pergunta 38 até a 46, que aí fala essas perguntas de por que ele precisava ser Deus e homem, e chega varrendo também até os 3 ofícios de Cristo. Ele foi tomado entre os homens. Eu lembrei aqui, só um comentário, né, como que é glorioso a questão do sumo sacerdote, ele entrar despido, né, da sua glória e ornamento, da sua roupagem. O Matthew Henry faz um comentário muito interessante, que ele fala que Cristo fez expiação pelo pecado na nossa natureza, ou seja, ele se despiu não nas suas vestes de glória, mas na sua glória peculiar, mas nas vestes de linho da nossa mortalidade. Foi assim que o nosso grande sumo sacerdote cumpriu o seu ofício sacerdotal. Era limpa, era uma mortalidade limpa, porém humilde. Então era uma veste limpa, mas da nossa, né, humanidade. Muito interessante. Prosseguindo, então, ele foi tomado dentre os homens. Ele é constituído por Deus, nós vimos aí, né? E a gente vê lá no Salmo 110, né? Tu és sacerdote o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, então foi constituído por Deus. Arão foi constituído por Deus. Cristo também foi. Ele age no interesse dos homens nas coisas pertencentes a Deus, né? Ou seja, nas coisas religiosas, né? de expiação, propiciação. Era o sumo sacerdote que fazia. O sumo sacerdote, vamos botar assim, ele era meio que o oposto do profeta. O profeta, ele falava da parte de Deus para os homens, o sacerdote, ele pegava do povo e levava até Deus. Então, a grosso modo, seria um ofício assim, oposto, né? Ele intercedia pelo povo nas coisas referentes a Deus. A sua obra, né, especial era oferecer dádivas e sacrifícios. Ele fazia intercessão pelo povo. Aí eu queria que os irmãos abrissem só um pouquinho mais à frente de Hebreus 7, que esse é o texto glorioso que eu queria que os irmãos gravassem mesmo, nas dificuldades e no dia a dia, né? Ter esse texto na mente. Por isso, ele está falando de Cristo, né? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aí é para os crentes, né? Para aqueles que se achegaram a ele. Então são essas as funções do sacerdote que Cristo cumpriu também. Provas bíblicas do ofício sacerdotal de Cristo. Aí eu peço que os irmãos abram Salmo 110, como eu já falei, mas é bom visualizar também. Salmo 110, talvez seja o texto mais claro sobre o ofício sacerdotal no Antigo Testamento. 110, verso 4. Ele fala: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Zacarias 6,3. Essa é uma visão que o profeta teve. Zacarias 6,13. Ele fala assim, ó: ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, ou seja, como rei, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará, perfeita união entre ambos os ofícios. Eu acho esse versículo tremendo também, para dizer como que Cristo, ele no céu hoje, ele continua sendo as 3 coisas que ele foi na terra: rei, sacerdote e profeta. Então esse texto fala muito sobre o sacerdotal e o de rei, né? Reinando, e haverá perfeita união entre ambos os ofícios. E no Antigo Testamento, né, e no Novo,
o autor, né, de Hebreus, ele tem muito sempre em mente isso. Acho que é um texto que peço que os irmãos voltem lá em Hebreus, está um texto recente, porque, né, o pastor acabou de terminar a exposição no livro, então peço que os irmãos abram em Hebreus 3:1. Como que a figura do sumo sacerdote araônico, ela foi consumada completamente em Cristo. É isso que o autor de Hebreus vai fazer. A gente vai ver alguns textos aí. Hebreus 3, verso 1. Ele diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus, atribuindo o sumo sacerdócio a Cristo. Um pouquinho adiante, capítulo 4, verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Capítulo 5, verso 5. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, que é o Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 6, versículo 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7, verso 26. Capítulo 7, verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, como Arão e os que se seguiram, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiros por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então esse é o nosso sumo sacerdote. E o último texto, Hebreus 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, no seu local de autoridade, de legitimidade por direito. E como que então a obra sacrificial? A gente, a princípio, eu estou me atendo dentro do ofício sacerdotal, mas na vertente do sacrifício expiatório, a propiciação. Ainda não cheguei na intercessão. E o que significava esse caráter expiatório? A própria nação de Israel já tinha esse entendimento de que aquilo simbolizava algo maior. Então, o que significa expiatório? É reparatório, como a gente já falou da propiciação. A lei de Deus requer a morte, né? A alma que pecar, essa morrerá. Então, está em Ezequiel 18. Ou seja, precisava ter uma expiação vicária substitutiva pelo ofertante. A gente já percebe isso já no patriarca lá, né? Em Gênesis 8, até antes de Abraão, quando Noé oferece, né, ele sai da arca lá depois do dilúvio, e ele já oferece um sacrifício. Está lá em Gênesis 8, 20, 21, não precisa abrir, mas fica ali na cara o caráter expiatório que ele ofereceu pela sua família, pela, né, então nova humanidade. Em Jó 1,5, quando ele diz que ele acordava de madrugada, e ele oferecia sacrifícios pelos pecados do seu filho. Essa ideia de expiatório, o israelita genuíno, crente do Antigo Testamento, ele já tinha essa ideia. Ele oferecia, ele cumpria, mas sabendo que aquilo tinha um caráter futuro, né, de que o Messias ainda haveria de vir. E de tudo isso, dos sacrifícios, o que fica? Os sacrifícios, eles eram sangrentos, envolvia sofrimento e a morte da vítima. E tudo isso era uma clara demonstração do que a Bíblia fala, né? Por exemplo, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, que sem sangue não há remissão de pecados. E o Levítico 17 diz: porquanto o sangue é que fará expiação em virtude da vida. Então esse foi o método que Deus estabeleceu no Antigo Testamento de se fazer expiação, até que Cristo viesse e cumprisse tudo que a gente está falando. Essa obra ela era simbolizada, né, tipificada, como eu já falei, através de todos esses sacrifícios mosaicos. A gente leu aqui Levítico 16, era um sacrifício especial que era feito um único dia, né, anualmente, mas em um único dia. Essa cerimônia completa, tinha ofertas especiais, mas diariamente era oferecido sacrifício, de manhã e à tarde, todos os dias era oferecido esse sacrifício. Então, a natureza expiatória, né, substitutiva, a gente já viu.
tem esse caráter agora típico profético, ou seja, era um tipo de Cristo que apontava, né, era uma profecia, digamos assim, do que haveria de vir, a gente vai ver agora, e o propósito disso, dos sacrifícios mosaicos. Ou seja, ele não era apenas quando hoje a gente vive, né, no Novo Testamento, né, a época, né, da igreja depois da vinda de Cristo, a gente às vezes também tende a desprezar um pouco a antiga dispensação, no seguinte, assim, realmente para eles era sombra, eles não tinham, né, era a infância, né, da igreja ainda, era algo muito visual, assim, né, então muito, como é que fala, simbolizado, mas a gente não pode incorrer no erro de achar que era apenas cerimônia e uma significação, né, simbólica. Não, ela tinha justamente um caráter espiritual e típico, até porque eles eram salvos pela fé no Messias da mesma forma. Só que eles cumpriam uma determinada instituição que naquele momento Deus ordenou. Então a gente não pode também desprezar os sacrifícios. Essa conexão, mas fica claro, a caráter profético no Salmo 40, versículo 6 a 8. Esse eu peço que os irmãos abram. Como que esse sacrifício, então, para a gente não desmerecer isso, a gente precisa ver que por trás dele está a grande notícia de Cristo, de que o Messias viria e uma vez seria cessado esses sacrifícios diários. Então, por exemplo, no Salmo 40 e verso 8, diz assim, né, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Esse verso, né, foi Davi, Salmo 40, mas é basicamente como o Messias tomando para si. Ele fala, isso aí, sacrifício e ofertas não requeres, holocaustos e ofertas pelo pecado não reclamaste, mas eis aqui estou, eu sou o sacrifício, eu sou o verdadeiro, aquilo que tipificava essas sombras que vocês fazem diariamente, e a própria repetição diária, anual disso, mostrava que não era eficaz, porque se tinha necessidade de ser recorrentemente repetido, é porque ele não era de fato totalmente eficaz. E é interessante, por exemplo, a gente chama muito isso, né, de sombras, e realmente o autor de Hebreus usa essa linguagem de sombras, né, das coisas que haveriam de vir. E o Cristo em Malaquias 4:2, ele é chamado do sol da justiça. Então é interessante ter essa conexão. Quando vem o sumo sacerdote, quando vem o verdadeiro sol da justiça, as sombras têm que desaparecer. E é por isso que a gente não pode recorrer, e a ideia do autor de Hebreus é justamente essa. Vocês estão voltando para as sombras, quando o sol da justiça já raiou, já está pleno, já conquistou, o sumo sacerdote veio. Então essa é a ideia, mas sem desprezar aquilo que Deus instituiu, certo? Ou seja, não significa que os sacrifícios não tinham valor, eles foram ordenados por Deus, e o valor deles justamente estava em conexão, estavam ligados pela fé na redenção que haveria de vir. No Novo Testamento você tem também Paulo falando claramente sobre isso em Colossenses 2,17, né? E ele tinha provavelmente todo o sistema mosaico na mente quando ele fala de festas de lua nova e sábados e tudo, e ele fala, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Em Hebreus 9:23, eu peço que os irmãos abram em Hebreus 9:23. Olha como todo o sistema mosaico praticamente estava sendo realmente convergindo na pessoa de Cristo. Hebreus 9, verso 23 a 24. Ele fala, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Está falando da antiga dispensação. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, ou seja, aquele tabernáculo que tinha toda a medida certinha, até a medida Deus deu, o tabernáculo tem essas medidas, comprimento, largura, altura, vai ser isso. Então ele está dizendo, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura, né, sombra do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Agora, um pouquinho mais à frente aí, Hebreus 10, verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes.
com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Como era transitório, o caráter transitório. Hebreus 13, versículo 11 e 12. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação, né, o sacrifício pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento, aí aqui ele vai fazer referência àquilo que eu falei, que Cristo padeceu fora dos limites de Jerusalém. Ó. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. É basicamente aquilo que eu tinha falado, que ele sofreu fora dos limites de Jerusalém. E claramente você tem a linguagem bíblica, né? Quando João fala, né? Quando João Batista fala em João, está lá em João 1,29, que ele é o Cordeiro de Deus, à luz de Isaías 53, né? Que ele, ao Senhor agradou moê-lo, que ele levou, né, sobre si as nossas enfermidades, né? Então, sempre esse caráter de que em Cristo foi colocado os nossos pecados, foi imputado a ele. Chama de Cordeiro sem mácula e sem defeito, como deveria ser o Cordeiro no Antigo Testamento, está em 1 Pedro 1,19. Paulo chama de nossa Páscoa, que era aquela, né, aquela cerimônia instituída quando ele, no Êxodo, né, quando você está saindo do Egito, era uma cerimônia, ou seja, que tinha as ervas amargas que simbolizavam o pecado, para depois você saborear o cordeiro que fez expiação e que o sangue ficou no batente, então a morte não adentrou. Então tudo isso, então, Paulo chama ele de nossa Páscoa, nosso cordeiro pascal, em 1 Coríntios 5, 7. Enfim, esses sacrifícios, eles lançavam alguma luz no grande sacrifício expiatório de Cristo. É isso que a gente não pode... por isso não pode desprezar eles. É interessante que Jó, você vê como que o verdadeiro israelita, o crente do Antigo Testamento, ele tinha esse entendimento pleno. A gente mencionou aqui que Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, né? Porque ele fala assim, na possibilidade de eles terem pecado, ele oferecia, acordava de madrugada e oferecia. Mas você lê lá em Jó 19, 25, olha o que ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então o crente do Antigo Testamento, ele oferecia, ele cumpria aquilo que Deus havia instituído, mas não como se aquilo tivesse poder em si mesmo, mas a fé dele era essa: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar, ainda que meus olhos não vejam, né, porque muitos deles morreram sem ter visto a consecução das promessas. Hebreus fala isso, né, lá no capítulo 11. Você tem então esse caráter que seria pactual, teocrático. Isso tem uma relevância muito grande para nós hoje na igreja, por exemplo. Então você tinha, por diversas vezes na história de Israel, o povo batia ponto, cumpria esses cerimoniais todos, mas Deus fala: eu não me agrado da oferta de vocês. Por quê? Porque só nessa questão pactual, teocrática, então você podia oferecer, igual, por exemplo, quando você vem na igreja. Eu sou crente, fui batizado, eu tenho o meu nome aqui na igreja e eu compareço. Mas você não tem fé, você ainda não foi, você tem todos os privilégios externos, que esses sacrifícios no Antigo Testamento você podia arrogar para si. Você era um ofertante, pecador, você oferecia um sacrifício, quando ele era aceito, o sacerdote pegava o seu animal, oferecia, teoricamente você podia continuar no convívio daquela comunidade. Mas se você não tinha fé como a de Jó, porque eu faço isso, mas meus olhos estão lá no Messias que virá e que levará de fato e eternamente fará a redenção, esse sacrifício não tem valor algum. Cristo mesmo, quando esteve aqui, ele falou: em vão me adoram. O israelita que oferecia esse sacrifício não tinha esse entendimento de Jó, ele adorava em vão, ele oferecia um sacrifício só externo. Você vê também, por exemplo, eu peço que os irmãos abram em Malaquias, a gente vai ver um exemplo disso, que como que você bater ponto não tem relevância nenhuma para Deus. Malaquias do versículo 7 e 8. Isso aqui, está aí no texto, né? O Senhor reprova os sacerdotes. Que estava tão degenerado que os próprios sacerdotes estavam oferecendo os sacrifícios de forma totalmente displicente. Então ele fala aí, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais. Malaquias 1, versículo 7. Em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, ou seja, o que eu instituí não vale nada. Por isso que eu falei que a gente não pode ter esse entendimento. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? A lei dizia que o animal tinha que ser perfeito, né? E eles estavam oferecendo coxo, cego. E quando trazeis coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta o teu governador. Acaso
terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Verso 10. Olha o desejo de Deus com uma adoração, um sacrifício leviano desse. Ele fala, tomara houvesse entre vós quem feche as portas. Tipo assim, para que eu nem suporte essa adoração vã de vocês. Tomara houvesse entre vós quem feche a porta. Para que não acendesses de balde, né, em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Se você faz de qualquer forma, sem esse entendimento, eu não vou aceitar. Versículo 13 e 14. E dizeis ainda, que canseira, olha lá, ele oferecia aquilo lá, pô, que saco isso de ter que pegar um animal, levar um sacerdote, o sacerdote faz isso, tem que ficar esperando. Olha o desprezo que o povo às vezes tinha com tudo isso que Deus instituiu. E ainda dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Olha o capítulo 2, verso 1 e 2, como ele reprova severamente os sacerdotes. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento, se o não ouvirdes e se não propuserdes no coração dar honra ao meu nome. E aqui, como a gente falou, né, o Davi, a gente vai ver um texto de Davi, como Jó, quando você propõe no coração honrar o Senhor e saber que aquilo era um tipo, você oferece com isso, você propõe primeiro no coração, para depois executar o sacrifício. Como a gente lê em Deuteronômio, estas coisas estarão no seu coração, tu as inculcarás. Sempre que Deus exigiu, o próprio Moisés já havia dito que eles precisavam ser circuncidados no coração. Isso não é uma linguagem que só Paulo usa no Novo Testamento. Moisés já tinha usado lá para o povo da aliança, de circuncidar o coração, de propor no coração. Livro de Provérbios, Deus requer, né, fala, né, através de Salomão, filho meu, dá-me o teu coração. Deus exige sinceridade. Salmo 51, porque amas a verdade no íntimo. Então, antes de oferecer o seu sacrifício, precisava estar proposto no coração dar honra e cumprir aquilo que Deus instituiu. Então, o que é interessante é que, dessa forma, o antigo, né, na antiga aliança, o verdadeiro crente, isso era de fato um exercício espiritual e de obediência, como povo do pacto naquela dispensação. Então, por isso que não pode ter desprezo, porque era o meio que Deus instituiu para eles. Em Oséias 6,6 foi um texto que Cristo também utilizou para os fariseus, quando eles reclamam lá, né, que os discípulos de Cristo estavam pegando as espigas no sábado. Cristo traz de novo essa mesma ideia aí, de vocês estão entendendo tudo errado, só estão oferecendo externamente. E ele fala, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Esse sempre foi o intento de Deus com esses sacrifícios. Romanos, vamos ver em Romanos 6, é uma linguagem forte, por isso eu imagino que o judeu, ele devia odiar Paulo, porque a linguagem que ele usa parecia até mesmo bem severa. Então ele fala assim, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Romanos 9, versículo 6, parte B, e até o verso 7, parte A. Romanos 9. Ele vai falar a mesma coisa. Ele começa esse capítulo dizendo, vocês têm privilégios externos, vocês pertencem às promessas, às alianças, os patriarcas, de vocês descendem o Cristo, mas nem todos de Israel são de fato israelitas. Vocês têm esses privilégios externos que não te dão nenhum privilégio. Tanto é que em Romanos 1 ele fala dos gentios, no Romanos 2 ele condena os judeus, e no 3 ele fala, por isso todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Benefícios externos nenhum vai te trazer salvação no último dia. Por isso Cristo vai dizer, apartai-vos, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E nós hoje, como igreja, a gente também tem que tomar esse cuidado. Como que a gente vem para a igreja? A gente confia muito nisso. Eu fui batizado, meus pais são crentes. Às vezes quando a gente é jovem, eu lembro quando eu era adolescente, eu pensava isso. Eu estou na igreja direto, meu pai leva, já fui batizado. Então, eu tenho toda a comunidade pactual, eu tenho pertencimento. E aí os puritanos diziam assim, tomem cuidado sempre quando vocês começam a participar e guardar o dia do Senhor, muito mais como cerimônia do que pela consciência. Então, isso que a gente também tem que ter. Então, essa advertência que o autor de Hebreus também faz, a gente precisa fazer aqui na nossa era, né, no tempo em que nós vivemos. A gente está na igreja, mas será que a gente confia só nas coisas externas, na ceia do Senhor? A gente pode estar bebendo, comendo para juízo.
E no fim, isso vai ser, o nosso juízo é maior, porque a gente está querendo ou não, quem não é crente e se mistura com essas coisas, você está tomando o nome do Senhor em vão, porque tudo que é feito no culto é em nome do Senhor. Então, isso também é algo que serve de aplicação para nós. Assim como esse israelita, ele podia cumprir só por tabela o seu contrato pactual por ser uma nação teocrática, às vezes a gente pode pertencer ao povo cristão meramente nesses privilégios externos e não propor no coração, não ter sido regenerado. Então é algo também a gente precisa pontuar com relação a essas coisas. Ou seja, eu estava dizendo, né, acerca de Romanos, né, que ele fala, nem todos de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas os filhos são aqueles da promessa. Ou seja, esses sacrifícios, eles não expiavam pecados morais, eles eram só tipológicos. E é interessante também o paralelo que os autores fazem, eu queria que os irmãos abrissem em Efésios 5, a gente acabou lendo hoje, né? Às vezes a nossa negligência, ela parece ter uma aparência de justificação, assim, de tipo, mas hoje eu não ofereço porque não preciso vir com um bode, eu não preciso trazer um animal, eu só compareço, eu venho. Só que você vai ver a linguagem que os autores do Novo Testamento usam são de sacrifícios espirituais, sacrifícios de louvores, ação de graça. A gente como crente precisa continuar oferecendo isso. Então, por exemplo, o primeiro texto que fala sobre isso é Efésios 5,19, que ele fala sobre vir ao Senhor com louvor e gratidão no coração. O próximo texto é Hebreus 13,15. Que ele diz que a gente devia comparecer perante o Senhor, trazendo e oferecendo, por meio de Jesus, sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Certo? E o último seria em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. Esse é o mais interessante, que a linguagem é mesmo de sacrifício. Ele fala que deveríamos comparecer perante Deus, oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Como que o nosso sacrifício aqui, no nosso culto racional, pode ser um sacrifício agradável a Deus? Só pode ser por intermédio de Cristo, de Jesus Cristo. Então, vou chegar lá quando falar da intercessão, vou falar por que os nossos serviços, as nossas orações são aceitas por Deus. E é unicamente por conta do sacrifício, da intercessão de Cristo. Então, é o que Pedro está dizendo aqui, ó. Façam tudo isso, sacrifícios espirituais, por intermédio de Cristo. Isaías, vamos abrir em Isaías capítulo 1, também só para finalizar essa parte, para eu poder entrar realmente no ofício de intercessão de Cristo. Que ele vai falar aqui, né, mais um texto que prova como que o oferecimento de coisas espirituais, sem a roupagem, o coração propor, no coração honrar a Deus, não valem de nada. Eu fiz só uns recortes, mas seria de Isaías 1, do versículo 10 até o 17. Eu vou ler só os que dizem respeito. Ó. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? O Senhor faz essa pergunta. Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Não continueis a trazer ofertas vãs. A gente já falou de Jó. Olha Davi, olha a linguagem de Davi. O Salmo 51, então, ele encerra muito bem essa questão. Então você tem um israelita, verdadeiro israelita, arrependido do seu pecado, né? No Salmo 51 ele vai dizer, no versículo 6, se eu não me engano, ele diz: eis que te comprases na verdade no íntimo. Eu já tinha citado esse texto. E aí ele prossegue e ele fala: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. Isso é fácil demais para mim. Se fosse só oferecer sacrifício, isso aqui eu vou e entrego. Só que ele fala: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, e não desprezarás. Então, aí depois, com esse entendimento, quando você chega a Deus com o coração quebrantado e contrito, aí sim você deveria cumprir aquilo que Jó fazia. E Davi aqui também fala: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos, novilhos no teu altar. Essa é a linguagem bíblica, e fica a advertência para a igreja nisso. Como nós estamos nisso, no trato dos nossos sacrifícios espirituais hoje.
O interessante também da obra sacerdotal de Cristo é que só nele isso aconteceu, que ele era o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote mais importante, e a própria oferta, e o próprio sacrifício. No Antigo Testamento isso necessariamente precisava ser separado, porque o ofício, o sacrifício, o animal não era perfeito, e o sacerdote muito menos, e o povo mais ainda, por quem ele intercedia. Então, ou seja, os dois eram imperfeitos. Em Cristo isso se une e você tem a perfeição do sumo sacerdote, que era imperfeito, sem mácula, separado dos pecadores, como nós lemos, e a sua oferta de si mesmo foi completamente, ele obteve por uma única vez eterna redenção para todos os eleitos. O texto, né, como nós vimos aí, é sabido, né, o que fala mais sobre o ofício sacerdotal de Cristo é a carta aos Hebreus, mas você tem várias outras, como é que fala assim, referências a essa obra sacerdotal de Cristo, até mesmo nas epístolas do Novo Testamento, como nós lemos em Romanos, que Deus fez a propiciação, propôs a propiciação no sangue de Cristo. Em Romanos 5 ele fala lá que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, esse sacrifício expiatório, substitutivo. 1 Coríntios 5,7, que ele é o nosso cordeiro pascal que foi imolado, a mesma linguagem do cordeiro lá do bode. Efésios 5,2, como nós falamos, oferta de sacrifício a Deus em aroma suave, o mesmo aroma daquele incenso oferecido no tabernáculo. Enfim, e em João, para finalizar, eu tenho uns textos de João que também provam esse ofício sacerdotal de Cristo. João 1,29, no dia seguinte viu João a Jesus, nem precisa abrir, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a propiciação também, João usa essa linguagem, 1 João 2,2, e ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, irmãos, aqui fica a obra sacerdotal de Cristo na sua vertente do sacrifício. Então, trazendo para o Antigo Testamento, a gente só chegou na parte do holocausto, aquele primeiro altar do holocausto que fica, né, no ar livre. Depois o sacerdote adentraria para purificação, faria a purificação, lavagem das mãos e dos pés, e entraria na tenda do tabernáculo, no Santo dos Santos, oficiaria tanto nos pães da proposição, quanto na menorá, no candelabro, e por último ele chegaria agora no altar do incenso, que é onde eu vou fazer o paralelo e vou falar da obra intercessória de Cristo, porque esse altar era chamado do altar do incenso. E como a gente já falou previamente, simbolizava as orações que o povo fazia e o que o próprio sacerdote intercedia pelo povo para entrar à presença de Deus no dia da expiação. Então Cristo hoje, eu queria que a primeira conscientização, né, com relação à intercessão de Cristo, é que Cristo ainda tem esse ofício hoje. Ele não foi sacerdote na terra e é rei no céu, não. A gente viu que ele, né, até aquele texto de Zacarias, que estaria perfeita união entre os ofícios de rei e sacerdote, então ele hoje continua intercedendo, nós temos um intercessor junto ao Pai. Essa obra estava simbolizada, né, pelo altar de bronze, o sacrifício, e essa da intercessão no altar do incenso. E essas coisas é interessante perceber isso também do ofício de Cristo, né? Que eu estou falando sempre do intercessório, por conta que ele fica sempre meio ofuscado por conta do sacrifício mesmo. Mas no próprio tabernáculo, uma coisa dependia da outra. Você só conseguia interceder pelo povo quando o sacrifício já tinha sido realizado. Então você só pode falar de Cristo, assunto aos céus, intercedendo, porque o sacrifício dele foi eficaz. Então uma coisa depende da outra. O sacrifício de Cristo, a expiação dele, é a base que permite com que ele faça uma intercessão legítima, genuína, poderosa e eterna. Então essas coisas não dissociem. Eu estou batendo nessa tecla porque eu vejo como que a gente na prática vive como se isso não fosse verdade. Vive só, não, Cristo fez a obra por mim, mas aqui na minha rotina, porque às vezes, eu sei que a nossa dificuldade, às vezes como crente, é pensar assim, cara, isso realmente tem relevância aqui, não é a coisa mais inútil que eu faço na minha casa, vou jogar o lixo ali. Será que isso tem relevância para mim nessa rotina que eu estou falando, uma dificuldade que às vezes você pode falar, não, eu vou nem compartilhar isso com o irmão porque isso é besteira. Mas essas pequenas, que a gente às vezes acha que é besteira, Cristo está consciente disso. E Ele está intercedendo por você na sua fraqueza, porque Ele se fez homem. Eu gosto da linguagem de Hebreus quando ele fala, né, que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E por quê? Porque Ele era um homem de dores.
Isaías chama que o nosso Messias, o nosso sumo sacerdote, quando ele veio aqui, ele era um homem de dores. Ele padeceu o sofrimento, ele sentia sono, ele dormia na popa do barco, ele chorou com a morte de um amigo, a morte de Lázaro. Ele tinha plena humanidade. Um texto para mim que eu acho esse incrível, que eu quero que os irmãos abram, João 2. Esse para mim é um dos três, irmãos, que você precisa lembrar de Cristo e no seu ofício intercessório, e leia esse texto aqui, ó, João 2, verso 25. Olha que coisa tremenda. E não precisava, está falando de Cristo, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O nosso sumo sacerdote, ele é de tal grandeza, que ele é Deus, e ele conhece na sua perfeição também as limitações nossas, as nossas dificuldades. Ele foi tentado da nossa mesma semelhança, só que ele não pecou. Então esse é o gabarito do nosso sumo sacerdote. Ele não é como Arão, fraco, que fez um bezerro de ouro, que se corrompia por conta de circunstâncias históricas, como nós lemos em Malaquias e Isaías, e acabava se corrompendo, e o sacerdote que devia filtrar o animal, o próprio sacerdote pegava um animal que não correspondia, o coxo, o enfermo. Esse não é o gabarito do nosso sumo sacerdote. O nosso é assim, perfeito, imaculado, separado dos homens, foi tomado dos homens, foi Deus encarnado, cumpriu todos os seus ofícios, mas essa é a grandeza do nosso sacerdote, e ele, que conhece a nossa natureza, está sentado à direita de Deus e vive a interceder por nós. Vocês conseguem compreender a grandeza do consolo que isso deveria trazer na nossa vida diária, de que nós temos esse grande sumo sacerdote intercedendo sempre por nós, com base no seu sacrifício perfeito, consumado, está consumado. Antes dele ser assunto ao céu, ele ratificou isso, está consumado. E a própria ressurreição é uma prova de que Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. A linguagem bíblica em Atos fala que a terra, né, que ele foi colocado no coração da terra, não poderia conter, porque ele é um justo. Ele era um justo, ele cumpriu a lei de Deus. Então, é como se ele foi sinal de Jonas, a terra fosse obrigada a cuspir ele, porque ele era perfeito, ele não teve dificuldade nenhuma de ter sido manchado. Ele tratou com pecadores, ele veio na nossa natureza, mas sem pecado. Ele não foi imaculado igual aquele israelita que conduzia um mero bode e estava cerimonialmente impuro. Não, ele tratou com o pecado, ele solucionou o problema do pecado de forma imaculada, santa, majestosa. Esse é o nosso sumo sacerdote. E agora eu quis dizer tudo isso para a gente, quando for falar do sacrifício da intercessória de Cristo, a gente tem isso em mente, porque a gente despreza na nossa vida prática diária, a gente despreza o sacrifício de Cristo, a intercessória de Cristo. Então, a base primeira disso a intercessão é poderosa por conta do sacrifício. Um termo bíblico também, eu também concito aos irmãos que vocês estudem os nomes de Deus. Esses nomes são gloriosos, você saber conhecer todos pelos nomes, né, Elohim, Jeová Rafá, tudo, isso diz características e atributos de Deus. Então, por exemplo, a Cristo é atribuído um nome que em toda a carta de João, normalmente é atribuído ao Espírito Santo, que é Paráclito, que é Consolador. Essa palavra Paráclito significa Consolador. Em todas as vezes que aparece em João, se refere ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Só que Cristo, ele diz em João 14, que eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Significa que ele é um Consolador também. Porque você tem, no seu ofício sacerdotal, ele também consola, ele é um advogado. E essa outra palavra, a mesma palavra que aparece no Evangelho de João, consolador, na carta de João, é traduzida como advogado, que é 1 João 2,1, que fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um paráclito, temos um advogado, um consolador, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, e o que significa paráclito? Ele era uma pessoa, né, que era um auxílio, era de fato um advogado, alguém que pleiteava a causa de outra pessoa e que dava conselho. Então, por isso que no sentido secundário, Cristo pode ser chamado também de consolador, porque você tem um advogado dessa estirpe intercedendo por você, pleiteando a sua causa, ele não vai perder nenhuma. Então, ele é um consolador. Você está num advogado que não perde causa nenhuma. Então, como o sumo sacerdote adentrou, né, no dia da expiação que nós lemos em Levítico 16, junto ao Santo dos Santos, e oferece, já com sacrifício consumado, e oferece a Deus, assim também o nosso sumo sacerdote Cristo. Ele adentrou, mas não numa figura do céu, no próprio céu, com seu sacrifício consumado,
e ele agora se apresenta e toma assento à destra de Deus. Por isso eu gosto bastante do Salmo 24, que diz que o Rei da Glória: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porque se você for pegar a história da redenção, é Cristo indo justamente para o lugar que ele é seu por direito, por doação, por herança, por exemplo. Então ele chega, consuma a sua obra, e agora ele está voltando aos céus, e o Salmo narra: então agora, ó portas, erguei as suas cabeças, ó homens, está entrando o Rei da Glória, aquele que consumou o sacrifício, aquele que amou até o fim, aquele, que o sumo sacerdote, esse está voltando, então erguei, ó portas, as vossas cabeças. E aí eu costumo dizer, como nós somos negligentes, porque tem mandamento, tem ordem bíblica para que as portas levantem cabeça para o nosso Messias, e a gente vive aqui nesse mundo cabisbaixo, como se não tivéssemos um sacerdote dessa grandeza. Então o texto de Hebreus fala lá, Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, onde está Deus Pai, para comparecer agora por nós diante de Deus. Existe também nessa intercessão de Cristo um caráter judicial, igual a justificação. A justificação é um ato forense, de tribunal. Então Deus, como se tivesse aquele martelinho, justo, considerado justo. Mesmo nós somos declarados justos, não somos justos por natureza, somos declarados justos. É um ato forense, ninguém mais tira. Deus declarou, vai vir acusação dos inimigos, dos homens, mas está selado, uma vez para sempre, a justificação. Da mesma forma, Cristo continua a interceder por nós. Por quê? Porque nós temos um acusador, que muitas vezes conhece os nossos pecados, que nos tenta, que muitas vezes tem sucesso sobre nós, e tenta lá, tá vendo? Ele não é tão bem assim, como foi com Jó. Também você dá tudo para ele, então toca nele, só não tira a vida. Tem sempre um acusador lá, com malícia, tentando nos acusar perante Deus. E esse ofício, a questão judicial, diz respeito a isso. Que como Satanás está sempre propenso a fazer isso, Cristo está sempre refutando, com base no seu sacrifício e na sua intercessão, qualquer iniciativa maligna a esse respeito. Onde a gente pode ver dois textos que a gente vê isso é Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele está lá tentando, pode tentar acusar, mas Cristo está lá intercedendo por nós. Zacarias 3, versos 1 e 2. O profeta tem uma visão, e qual é essa visão? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual está diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Não adianta vir com base legal, com conhecimento de pecado dos meus. O que eu fiz por eles eu paguei, fiz expiação completa pelos pecados passados, presentes e futuros. Então essa também é uma intercessão judicial que Cristo faz por nós. Se relaciona também a intercessão de Cristo com o nosso aspecto moral, a nossa santificação gradativa, até que a gente vá se conformando cada vez mais à semelhança de Cristo. E por que a gente precisa disso? Porque, como nós vimos, as nossas orações muitas vezes são imperfeitas, triviais, superficiais e a maioria das vezes até insinceras. Só que qual é o problema disso? É que ela é destinada a um Deus santo, em santidade e majestade. Então ela jamais seria aceita. Como aquele sacrifício que a gente viu lá, no Antigo da Aliança. Como eu vou aceitar isso de vocês, o coxo dilacerado? É como se não tivesse Cristo lá. Ele ia falar: como é que eu vou aceitar a oração de vocês insincera, trivial, displicente? E mesmo se você orar, porque muitas vezes a gente acaba negligenciando até mesmo a nossa obrigação e privilégio de interceder, de clamar a Deus, Então, ainda tem isso. Então, Cristo lá, ele vai ratificando e vai consolidando as nossas fracas e parcas orações. E não só nossas orações, mas o nosso próprio serviço, que, como lá a semelhança do sacerdote, as coisas que ele tocava, o altar de incenso, tudo precisava ser feito expiação. Onde a gente coloca a nossa mão por conta do nosso pecado, a gente mancha. Por quê? Porque muitas vezes é feito com vaidade, é feita com ego, com desejo de grandeza pessoal. Então Cristo está intercedendo por isso, para que nas nossas fraquezas Deus aceite, mediante a intercessão dele, os nossos serviços e orações. E como eu já tinha lido aquele texto, que fala que a gente deve oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo. Por isso que Pedro fala, por intermédio dele, porque se não fosse, não seria aceito.
E também é um ministério de amorosa, né, de amorosa atenção e cuidado com o seu povo. Em Hebreus, o autor vai falar o seguinte: porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Foi ele tentado, a nossa semelhança, mas sem pecado. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então está ali sempre com atenção, com amor e misericórdia com o seu povo. A gente vê isso um pouco na oração sacerdotal de Cristo em João 17, né, que ele está intercedendo por nós, Pai, pedindo ao Pai para que eles sejam mantidos, para que eles estejam onde eu estiver, que eles estejam comigo. Ele ora não só pelos seus ali presentes, mas por todos aqueles que haveriam de crer. Então, ele está orando hoje por eleitos que ainda não foram chamados ao estado de graça. Cristo está intercedendo diante do Pai para que isso aconteça, para que na cronologia dos homens aqui aconteça. Então, ele está intercedendo pelos futuros crentes e apresenta todas as nossas necessidades espirituais. Isso é muito consolador, irmãos, pensar que Cristo ora por nós, que ele apresenta as nossas necessidades, que ele ora contra perigos que nós não damos conta que estamos correndo, contra inimigos que nos ameaçam que a gente não percebe, que ele ora para que a nossa fé não seja extinguida e para que a gente seja consumado e levado ao estado de graça futuro, nosso corpo glorificado. E para encerrar, eu queria falar só por quem Cristo ora. Isso também é importante, né? Ele faz tudo isso que nós vimos, mas por quem Cristo ora? É por todos indistintamente. E o que é interessante, que é um ponto do calvinismo, né, a expiação limitada, e a mesma coisa, como a intercessão, a gente falou, o tabernáculo, está sempre ligado ao sacrifício, a extensão deles tem que ser a mesma. Eu não posso oferecer o sacrifício por todo mundo e Cristo interceder só pelos eleitos. Então é igual, por quem Cristo oferece sacrifício pelos seus eleitos, ele intercede por estes. E isso é claro na oração sacerdotal de Cristo, ele fala, é por estes que eu rogo, não rogo pelo mundo. É por esses por quem morri, por aqueles que meu Pai me deu estão na minha mão. Então isso também é importante, porque você pode ver que o mundo, às vezes, ele tem um consolo assim, né? Você vê um ímpio falando, vai dar certo, Deus, eu também sou filho de Deus. Tem essa filiação assim, externa, né? Achar que, não, Cristo é eficaz, a sua obra e a sua intercessão para os crentes, para os eleitos. Então, e por exemplo, um texto que fica claro lá em Romanos 3,34, ele fala, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por nós quem? Os eleitos de Deus, porque antes disso, dele dizer isso, ele diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Aí ele vem dizendo e diz que o qual está à direita de Deus e também intercede por nós, os eleitos de Deus. Então é claro os textos bíblicos. Em Hebreus 7, quando ele diz, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Mas Cristo diz que ninguém vem ao Pai a mim se o Pai não conceder. Então, os que vêm a mim são os eleitos, são os crentes. Com efeito, nos convinha a nós, crentes, os que foram chegados pela eleição a Cristo, a Deus. E Hebreus 9 também, que ele fala, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o escopo é esse. Assim como o sacrifício é pelos eleitos, a intercessão de Cristo também é pelos eleitos. Fica claro, né, como eu já falei lá, que ele diz, não rogo pelo mundo, rogo por esses que me deste. Ele é mais claro, literal é assim, não, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. É muito claro. E pelos futuros, como eu já falei, que ele fala, não rogo somente por estes, mas aqueles que haverão de crer em mim por intermédio da tua palavra. E também agora tocando um pouco, né, de novo, mas algumas coisas novas com relação ao conteúdo ao que Cristo intercede. Como eu falei, ele roga aos eleitos que ainda não foram chamados ao estado de graça. Ele ora para aqueles que já estão no estado de graça, eles recebam o perdão diário pelos seus pecados e continuem exercitando o fruto, né, da santificação, obras de justiça, boas obras. Ele intercede por isso para os que já estão no estado de graça. Ele ora para que continuem sendo santificados. Pai, santifica-os na tua palavra é a verdade. Ele continua orando, intercedendo por nós. Ele ora para que a nossa comunicação com o céu continue sendo estabelecida, nos incitando a orar também, para que os nossos serviços de orações sejam aceitos, como nós já dissemos, e que por fim nós entremos no gozo da herança perfeita no céu. Aí agora as três últimas, finalizando, as três últimas características da intercessão de Cristo. É interessante, a gente já falou
os motivos, né, pelos quais ele ora, porque, o que dá base legítima para que ele faça isso, e agora aqui os três, a constância da sua intercessão. É interessante porque a gente precisava de um Messias, de um Redentor, que não só fosse capaz de executar uma obra para nós no passado, mas que não tivesse força ou poder para nos manter nesse estado de graça. Imagina só que também todo mundo orando ao mesmo tempo, né? Então ele é um sumo sacerdote que ele é capaz de atender todas as demandas, de ouvir, de interceder pelos seus e ouvi-los. Então, ou seja, ele aplica de forma subjetiva na vida de cada um de nós o caráter objetivo do seu sacrifício. Ele está lá intercedendo para que isso seja de fato ocorrendo. Ele é poderoso para fazer isso, não só pelo sacrifício que ofereceu, mas pela manutenção, pela perseverança dos santos na fé. Então ele está sempre alerta, vivo e ativo nas nossas necessidades. Nenhuma oração escapa de Cristo. A autoridade da sua intercessão. Então por que a gente precisa se agarrar, como eu falei desde o início, a isso, que Cristo é o nosso sumo sacerdote? Porque ele ofereceu o que lhe compete, que competia a nós, né? A demanda pela justiça de Deus, as reivindicações legais da lei, ele atendeu. E ele, então, por isso, ele é um intercessor autorizado, e por isso está na posição de destaque e de honra diante de Deus Pai. E por isso que na oração sacerdotal, aqui na terra, ele já disse: Pai, a minha vontade é. Ele não pede, porque eu gostaria, não. Porque eu sou sacerdote, ofereci o meu sacrifício, ressuscitei, a minha vontade é que onde eu esteja, estejam eles também. Então ele tem capacidade de propor e executar isso diante de Deus Pai. E a eficácia da sua oração. É uma oração que nunca falha, porque tem um sacrifício que demandava, né, que precisava para que isso ocorresse. Então o Pai, e é interessante, e aí eu peço que os irmãos também abram, e isso é importante, João 11:42, o último texto. Isso é importante que a gente lembre também quando pensa na intercessão de Cristo, no seu sacerdócio. Que Cristo sempre soube que o Pai lhe ouvia. Então ele fala assim, na morte de Lázaro, ele diz: aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão. Ele faz uma oração, né, e ele comenta isso aqui, né? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, as suas orações intercessórias estão com base no seu sacrifício expiatório. Ele merece, ele fez por merecer, pedir tudo aquilo que ele acha necessário para a nossa segurança e por isso as suas orações são eficientes. Tudo que ele desejar para o seu povo, ele vai adquirir, e ele mantém e consola e conforta ainda. Então, irmãos, agora a conclusão, eu queria trazer isso, como que a gente perde na nossa prática diária, quando a gente limita ou a gente esquece a grandeza do nosso sumo sacerdote, o Cristo em toda a sua beleza, nos seus 3 ofícios. Aqui eu só me ative a um, mas ver como que é tremendo ver o nosso sumo sacerdote cumprindo cada detalhe da lei ali. Se você pegar a lei Levítico depois de novo, você vai vendo, pode ler um comentário, como que Cristo fez literal cada passo ali dos bodes, do emissário, né, morrendo pelo pecado do povo, pelo sacerdote, tudo isso. Então a gente não pode viver de forma negligente com o ofício, até porque foi uma obra que o Messias realizou. E eu não poderia encerrar de forma diferente, convocando como o autor de Hebreus faz, no capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E também como ele fala lá em Hebreus 10, 19 a 22, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esses textos, irmãos, esses dois, eles provam para mim, para nós como crentes, o privilégio que a gente não entende hoje, quando a equivalência hoje, quando a gente fecha o olho e ora, a equivalência é que a gente adentrava no Santo dos Santos.
Só que aquilo era visível para o povo da antiga aliança, que os nossos pecados faziam separação entre eles e o seu Deus. A tenda de Deus era no meio do acampamento, era especial, nem todo mundo podia aproximar, nem o sumo sacerdote, o mais importante, podia adentrar a presença de Deus todos os dias, somente um ano. Mas hoje, cada um de nós aqui, quando vamos orar em casa e fecha o olho, a equivalência é isso, a gente adentra o Santo dos Santos, a presença de Deus. Isso é algo muito glorioso e também uma responsabilidade muito grande. A palavra fala que a quem muito foi dado, muito será exigido. O que nós temos feito desses privilégios? Isso é um grande privilégio que era inimaginável para um crente da antiga dispensação, que você adentraria ao Santo dos Santos sem véu, qualquer momento, e poderia chegar lá com confiança. E a linguagem do autor, eu entendo que ela é intencional. Ele não fala, chegamos com temor, porque lembra que o povo fica orando fora? O povo tinha um temor, porque se o sacerdote não fizesse a purificação correta, ele morria lá dentro, e ninguém ia poder salvar. Então, era um momento também de angústia, de expectativa, mas de temor, de tremor. Mas o autor de Hebreus diz para nós, crentes, não, a gente adentrar no Santo dos Santos com intrepidez, com ousadia, confiantemente, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote e nos mantém e nos dá esse acesso, esse privilégio. Então, irmãos, é isso, é o privilégio da igreja cristã. Também não se atenha só às coisas externas, só porque você é batizado, está rolado um membro, e você participa da reunião dos jovens, ou vem nos cultos, dia de semana. Essas coisas externas, se você não tem o coração purificado, não nascido de novo, elas serão inúteis. E você, na verdade, o seu juízo, elas servem para uma coisa, o seu juízo vai ser um pouco mais severo do que alguém que nem mexeu com essas coisas sagradas. Então, isso é importante que a gente pense. Eu acho que a Jonathan Edwards, ele dizia, cada sermão, ou ele te aproxima do céu, ou ele te afunda mais no inferno, porque a gente sabe que o inferno vão ter punições também, como galardão no céu, você vai ter punições severas, receberão mais castigo, mais, enfim, Cristo fala sobre isso. Então nós temos esse acesso, lembrando, como a gente leu em João, que Cristo conhece a nossa humanidade, ele não precisava que ninguém desse testemunho, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele chorou quando esteve aqui na morte de Lázaro. Aquilo é um consolo para nós também, saber que o nosso Messias, diante de um episódio terreno, de um amigo, ele chorou. É o menor versículo da Bíblia, João 11:35, e Jesus chorou. O nosso sumo sacerdote, ele conhece, ele tem lágrimas, e o que é mais confortante ainda para a gente, o Salmo 56, verso 8, último texto que eu peço que os irmãos abram, a palavra diz que ele recolhe as nossas lágrimas num odre. O nosso sumo sacerdote, ele não só chora, não só chorou, não só experimentou o que é um sofrimento, uma tristeza, uma angústia, ele não só chorou, como ele também recolhe as nossas lágrimas, ou seja, ele contabiliza os nossos sofrimentos e está intercedendo por nós. Então, 56, verso 8, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Irmãos, olha que consolo, é algo tremendo isso, saber que o nosso sacerdote sabe, que chora, conhece as nossas fraquezas, foi um homem de dores, padeceu, conhece a natureza humana, chorou, experimentou emoções, sensações, desgastes que nós temos na nossa natureza, nas nossas fraquezas, porque nós sim estamos rodeados de fraquezas, o pecado tenazmente nos assedia, e cheio de fraqueza, mas temos esse sumo sacerdote, esse Messias intercedendo por nós, é algo glorioso. Então que meditemos nisso, que tiremos o devido consolo diário dessa doutrina. Eu peço então ao irmão Alexandre.